Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 22 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos. E hoje é a questão de número 507? Sim. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus por mais uma oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reunidos, com a graça dele, com saúde, né? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, nós te agradecemos, Senhor, por mais um encontro, por mais uma oportunidade de estudarmos a obra espírita, em particular o Livro dos Espíritos. Temos consciência e sabemos do grandioso trabalho do incansável Allan Kardec para deixar essa obra organizada, muito bem escrita, detalhadamente, para que possamos, Senhor, simplesmente sentar e estudar. Que possamos aproveitar essa oportunidade, que os amigos espirituais que aqui se encontram possam nos inspirar, nos conduzir, porque todos nós, Senhor, nos reunimos em Teu nome. Obrigada e te pedimos a permissão para iniciar o estudo dessa noite. Graça te damos. Então vamos nós. Intervenção dos Espíritos. E estamos falando do anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão de número 507. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Se é um espírito protetor, está dentro da classe de espírito superior? Essa é a primeira pergunta. E ele continua. Segunda pergunta. Poderão alguns contar-se entre das classes intermediárias? Ou seja, nós temos a terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. E dentro da segunda ordem tem várias classes. Lembra disso? Como da terceira também tem bastante. Então, poderão alguns desses espíritos superiores contar-se entre os das classes intermediárias? Outra terceira pergunta. Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Na ideia de que uma vez que eu já amo bastante esse ser, ao desencarnar, eu na condição de pai ou de mãe, posso me tornar um espírito protetor? Então percebemos que é uma questão com 3 perguntas. A primeira, ele pergunta se esses espíritos protetores estão ali dentro pertencem à classe dos espíritos superiores, é a primeira pergunta. Segunda, se eles poderão estar nessa classe intermediária. E a terceira é se um pai ou uma mãe pode vir a se tornar um espírito protetor. Estamos juntos? Vamos para a resposta. Ele já começa. Pode. Mas a proteção supõe certo grau de elevação. Ou seja, um pai pode se tornar um espírito protetor? Pode. Mas isso vai estar ligado o quê? Mas a proteção supõe certo grau de elevação. Para eu proteger, eu tenho que ter uma certa elevação. E um poder ou uma virtude a mais. Poder e virtude a mais.
concedidos por Deus. Então Deus está dando uma virtude. Por que ele diz Deus? Ele diz assim, ó, concedido por Deus. A luz, ela é minha, eu tenho que aprender a refletir a luz divina. Aprender a luz, ela é divina. O amor, ele é divino, é dele. É ele que exala. Nós temos que aprender a ser esse espelho que reflete. E quando a gente fala nesse reflexo, a gente está pegando nosso Senhor Jesus, que ele é o modelo e guia. E ele, nas últimas frases, ele fala: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então ele se colocou na condição de exemplo. Por quê? Porque Jesus reflete Deus 100%. A nossa maior luta é abrir mão da nossa forma de ser para aprender a refletir Deus. Então, a nossa luta diária é querer fazer do nosso jeito, por mais que seja o jeito mais esdrúxulo, errado, e que vá nos levar e nos leva a grande sofrimento. A gente não quer abrir mão disso. A gente não quer refletir Jesus. Refletindo Jesus, eu estarei refletindo Deus. Por isso que Jesus nos fala, eu e o Pai, ele e o Pai é apenas um. Por quê? Porque se olha para Jesus, vê quem? Deus. Entende isso? É essa a nossa luta diária. A gente não quer abrir mão disso. A gente não quer abrir mão e a gente acaba realmente se machucando bastante. Então não é do jeito que eu quero. Não é do jeito. Eu tenho que aprender a seguir o modelo e guia da humanidade. Por isso é que ele colocou aqui, ó, concedidos por Deus. Porque parece assim, então Deus, não, eu vou te dar um poder. Toma, a partir de eu ser esse poder. Não é assim. A gente sabe que virtude é algo que a gente conquista. Agora, quando eu vou fazer uma intervenção, eu sei que naquela hora eu sou apenas um cano condutor. Porque quem está atuando, o poder verdadeiro é de quem? Logo ele me dá esse poder. Só que eu preciso oferecer uma condução, um condutor limpo. Senão vai sujar. É a fala do nosso Senhor Jesus quando diz a Paulo: esse é um vaso escolhido por mim. Um vaso limpo, pronto para se jogar o vinho. Se se joga um bom vinho em um vaso que está sujo, o que vai acontecer com o vinho? Vai virar um vinagre. E aí ele continua: o pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, vamos pegar a mãe de André Luiz. Qual o espírito mais elevado que a assistia, que estava ajudando? Clarencio. Então, aqui nessa resposta, apesar de ter sido 3 perguntas, o espírito respondeu muito mais voltado para o pai. Porque lembra que ele perguntou primeiro, todos os espíritos protetores pertencem à classe de espíritos superiores? Ele não respondeu, mas vai responder, porque Kardec vai voltar. Ele vai insistir. Até aí tudo bem? 508. Os espíritos que se acham em boas condições ao deixarem a terra, sempre podem proteger o que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Então, a pergunta é, os espíritos que se acham em boas condições, desencarnou, está lúcido, está consciente, sabe que desencarnou, não está em estado de perturbação, está legal. Essa pessoa, esse ser, esse espírito, aí vem a pergunta aí, podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Resposta: seu poder na condição de poder agir, de poder interferir, de poder proteger, de poder evitar. Esse poder nessa situação. Seu poder é mais ou menos o que? Restrito. Restrito é o quê? Tem um limite. Ele não tem como acessar tudo. Então, seu poder é mais ou menos restrito,
A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então é por isso que eu sempre digo, tudo que nós estamos aprendendo aqui, isso não é um estudo acadêmico. Ninguém está estudando aqui para passar na prova. Nós não vamos ser avaliados num testezinho. O que nós estamos aprendendo aqui, por isso nós deveríamos dar muito valor, isso serve para a nossa condição de espírito. Nós vamos desencarnar, nós vamos fazer essa viagem. A gente tem que ter noção que a gente vai encontrar do outro lado. A gente precisa se preparar para isso. Então, quando você vai fazer uma viagem, principalmente para fora do Brasil, se você tem um pouco de bom senso, você vai primeiro estudar o espaço, você vai ver o que tem, como você pode chegar, você se organiza para aquilo. E a viagem espiritual? E quando a gente desencarnar? Então, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, isso serve para o nosso processo, quando a gente desencarnar. Então, você vai chegar do outro lado, quando você se perceber, morri, desencarnei, eu entendi esse processo, não fique querendo resolver os problemas da terra. Ah, mas meu filho, mas eu não tem mais. Você não é Deus. Nós não somos espírito superior. Nós não teremos capacidade de ajudar. Para que eu possa ajudar, eu tenho que primeiro estar muito bem. Então isso é bom senso e humildade. E outra, existe Deus, que tem um poder que nem se compara. Então eu tenho que pedir para quem? Eu vou lá resolver? Se eu realmente fiquei preocupada, meu Pai, a coisa não ficou fácil lá na terra. Por favor, ajude, ampare, fortaleça, interceda, amigos espirituais. Então você vai pedir para quem pode fazer. Mas ficar agoniado não vai resolver nada. Você vai ficar ruim e vai dificultar um dia tu poder voltar para ajudar. Então, quem estudou a obra Memória de um Suicida vai se deparar com o caso lá do cidadão, que ele queria e ver a filha, a esposa. Ele era um comerciante de vinho, acabou perdendo todo o seu dinheiro, não suportou, porque foi à falência e cometeu suicídio. Então você imagina, você comete suicídio, deixou a família cheia de dívida. Tu acha que tu vai voltar e vai encontrar o quê? Foi avisado para ele não ir, foi avisado para ele não ir, foi avisado para ele não ir. Aí o que ele fez? Tanto teimou e foi. Como que ele voltou? Totalmente doente. Teve que ir para o manicômio no mundo espiritual. Tamanho estado dele de loucura. Então isso são... Por que a espiritualidade nos traz esses tipos de abordagem, né? Para que a gente possa aprender. Então, quando chegar a nossa vez, sim, senhor, agora é hora do balanço, né? Entendeu? Todos nós. A gente pensa, mas eu sou super jovem. Morre jovem, criança, adulto, idoso. Ninguém sabe. Ninguém sabe, não é verdade? Então isso é uma informação que serve para todos nós, né? Porque quando a gente está aqui, a gente esquece disso. E aí a gente fica se enrolando todo na vida, né? Então já sabemos, né? Aí ele veio a 509, ele insiste, mesmo no estado de selvageria ou de inferioridade moral, os homens também têm os seus espíritos protetores. Então, ou seja, aquele espírito ainda extremamente selvagem. Selvagem é ser muito mais próximo do primitivismo da animalidade. Mesmo esse ser tem um anjo da guarda? Uma vez que esses espíritos são sempre superior? Essa é a pergunta, né? Aí ele pergunta, caso tenham, esses espíritos serão de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens mais adiantados?
Olha que pergunta legal. Então eu tenho aqui um espírito, um encarnado, um ser encarnado ainda muito primitivo, e eu tenho aqui um Einstein encarnado. A pergunta é, o espírito protetor desse ser primitivo aqui é tão evoluído quanto esse que é o protetor de Einstein? Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta? Cada homem tem um espírito que vela por ele. Todos nós o temos. Mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. Então, se eu preciso ensinar a alfabetização, eu vou trazer um professor de filosofia para essa criança? Eu vou trazer um professor com capacidade de alfabetizar. Então, o que ele está querendo dizer? Que o espírito protetor, ele é mais evoluído que eu. É isso que a gente tem que entender. Então, o meu espírito protetor está em evolução maior que eu. Entendeu? Então, o espírito protetor do Chico, quem é? Emmanuel. O espírito superior. Contendo já inteligência, ciência, sabedoria. Está tudo lá. Eu preciso de um Emmanuel do meu lado? Eu não. Pode ser bem menor que Emmanuel. Entende isso? Então, o meu protetor, ele vai estar de comum acordo com o meu nível de evolução moral e intelectual. Mas ele tem que ser superior a mim. Então, quando fala é um espírito superior, superior ao seu protegido. Mas lembra que ele disse aqui, mas tem que ter o quê? Olha o que ele diz. Pode, mas voltei lá na 507, mas a proteção supõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais. Um poder ou uma virtude a mais, tá? É superior a mim e tem uma virtude a mais, um poder a mais. Você tem noção que é ter uma virtude a mais? Uma. Diga uma virtude que nós temos. A gente oscila. A gente oscila. Nenhuma virtude talvez a gente não tenha alcançado. O progresso do espírito familiar segue de perto do espírito protegido. Vai falando agora. O progresso do espírito familiar segue de perto do espírito protegido. Então, esse espírito familiar que a gente acha, mas familiar porque foi meu pai, minha mãe, meu irmão? Não. Familiar na condição de afinidades. Você pode ter tido um pai, uma mãe, um irmão aqui em que você não tem absolutamente nenhuma afinidade. Vocês estão juntos por necessidade de aprendizados. São instrumentos, mas não há um vínculo verdadeiro. Desencarna, cada um vai para o canto, por isso a gente tem parentela e parentela espiritual. Então, o progresso do espírito familiar segue de perto o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos o protetor de outro que vos seja o quê? Inferior. Então pensa você, já um espírito, já amadurecido, despertou o bom senso, sabe da responsabilidade de evolução. Aí a misericórdia divina de Conceição, você agora vai tomar conta, você vai estar como tutelado espírito tal. Você tem uma noção do trabalho que a gente dá para os nossos anjos de guarda? Então eles acabam, gente, aprendendo muito. A gente vai ver hoje no missionário. Então, quando ele percebeu que ele não conseguiu reverter, o caso da cesarina, né? Que ele não conseguiu reverter, ele disse, o que ele disse? Fizemos a nossa parte. Tentamos de tudo.
Então ele não está frustrado, ele está triste. Porque o fato de ser superior, ele vai até falar, isso não quer dizer que a pessoa não vai sentir. Obviamente que ele sente. Mas ele fez a parte dele que lhe cabe. E a cesarina, ela tem o livre-arbítrio dela. Entende isso? Tendo vós mesmo um Espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos o protetor de outro que vos seja inferior. E os progressos que este realize, o seu protegido, com o auxílio que lhes dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Porque o que a gente aprende? Quando é que eu aprendo mais? Quando eu estou sentado ou quando eu estou ensinando? Quando a gente está ensinando. É onde a gente mais aprende, é onde a gente mais fixa a lição. Até porque você se sente no dever de saber para poder ensinar. Então, por isso que você ter um trabalho desse, de ter que conduzir alguém, intuir alguém, fazer com que esse alguém acerte, isso acaba virando recurso para o teu processo de evolução. Por isso é que ele diz, contribuirão para o vosso adiantamento. São recursos. Deus não exige do Espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que chegou. É por isso, Deus não, olha que interessante, Deus não exige do Espírito mais do que comporta a sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Ele não vai dar trabalho a nenhum espírito que não tenha capacidade de realizar. E isso serve para todos nós. A vida que nós temos, as situações que nós vivemos, nós temos capacidade de resolver tudo. Não vem nenhuma prova que a gente não tenha capacidade de resolver. Mas se nós pararmos para fazer uma reflexão e uma autoavaliação da nossa vida, nós vamos observar, eu vou dizer sem medo, 75% das dores que vivemos são construções nossas. E um dos responsáveis por isso se chama orgulho, vaidade e egoísmo. O orgulhoso sofre muito, o vaidoso sofre muito e o egoísta sofre muito. Então é uma consequência do que eu tenho dentro de mim. Tia, é tão complexo, como é que a gente entende isso? Pensa, é uma pessoa muito vaidosa, super vaidosa. E a vaidade, ela vem sempre acompanhada do seu parceiro, que é o orgulho. E de repente alguém fala algo que eu digo que eu não mereço ouvir isso. Como eu me acho um ser superior, eu acabo dizendo o quê? Eu acabo sofrendo muito. Você viu como fulano falou comigo? Chega a gente treme. Você viu como fulano falou comigo? Né? Esse sofrimento é por conta do quê? Orgulho e vaidade. Então, por conta do orgulho, por conta da vaidade, essa dor emocional ela acaba tomando uma proporção muito maior. E quando não acontece do jeito que a gente quer? Porque nós queremos que o mundo faça do jeito que a gente quer. Isso é vaidade. Deus dá o livre-arbítrio a todo mundo, a gente não quer dar para ninguém. Principalmente se tiver sobre a minha responsabilidade, sou eu que sustento. Entende? Então, fica difícil. E a gente acaba sofrendo muito. As pessoas não são bonecos para a gente estar manipulando. Ninguém é. Deus não exige do Espírito mais do que comporta a sua natureza e o grau de elevação a que esse ser humano, chegou. Então, se chegou à aprovação, temos capacidade de tirar um 10.
Eu acho engraçado quando a gente diz assim, mas as lições de Jesus é muito difícil. Gente, as lições, eu vou sempre repetir, as lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe foram lições para nós nos tornarmos humanos. As lições que Jesus trouxe não são lições para nós sermos um Cristo. Ainda há pouco nós estudamos, a gente não pega um professor de filosofia para dar aula para alfabetização. Mas ele, na condição de um Cristo, veio, ficou pequenininho, se revestindo de um corpo, só para dizer isso, olha. Atenção, foco. Vou te dar um novo mandamento, só um, tá? Atenção, crianças, um mandamento. Cuidai-vos um dos outros como eu cuidei de vocês. Pronto. Só isso. Só isso. E é nisso que a gente quando a gente está cuidando, a gente tem certeza que a gente é dono do outro. Aí a gente se enrola todo. Então a gente tem uma tendência muito grande para a extremidade. Ou a gente abre mão demais, ou a gente cobra demais. A gente não consegue seguir o caminho do meio. A 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Então o pai está ali no mundo espiritual, está velando pelo filho, teve essa permissão. Vocês devem lembrar do livro nosso lá, um caso de uma senhorinha que estava agoniada que os filhos estavam sofrendo. Não sei se vocês vão lembrar. E aí ela foi com Clarence. Olha, Clarence, eu vou te contar, né? Porque por isso que ele é um espírito superior, né? Aí chegou lá e disse, eu quero ajudar meus filhos, bebê, que estão sofrendo. Assim. Você tem bônus horas o suficiente para isso? Não, mas olha, ele deu trabalho tal. Você disse que não serviu. Eu dei o outro trabalho tal. Você também disse que não deu certo. Eu dei o outro tal. Então o que a gente aprende? Que para eu ser servida, eu tenho que primeiro servir. E o bônus horas, na verdade, é uma forma de estimular o cidadão. Porque a gente só funciona assim. Gente, olha, ai meu Deus, chega a dói falar isso. Mas se tu pegar um cachorrinho, tu vai adestrar ele, recompensando. Ele só vai fazer se tu recompensar. Aí tu adestra o cachorro. Então dá patinha. Aí ele não dá, vai dar, ele dá um biscoitinho. Ele, opa, vai estar dando a patinha toda hora. Você adestrou. Então o bônus horas e o dinheiro aqui na Terra, esse movimento de recompensa lá da caixinha de Skinner, ainda somos nós. Nós somos movidos por recompensa. Por isso é que Jesus fala que o verdadeiro amor é aquele que a gente não exige nenhuma troca, ou seja, nenhuma recompensa. Enquanto eu precisar de recompensa para fazer o bem, eu sou o totozinho. O totozinho é o cachorrinho que está sendo o quê? Adestrado. Até a gente chegar no entendimento de fazer o bem por amor e não por recompensa. Então, se eu sou movimentado por recompensa, e o ser humano é muito ainda assim, é o totó. É o totó ainda. É o animal. Por isso é que os Espíritos sempre nos dizem da nossa proximidade com a animalidade. Doeu, né? Como é que é a recompensa? Se eu chegar aqui com a Rosiane, bom dia, Rosiane. Aí ela diz, no dia seguinte eu vou dar bom dia para ela, porque eu não fui recompensada. Ela não me deu o petisco.
logo no dia seguinte eu não vou dar mais bom dia. Entendeu? Difere da minha alegria de dar bom dia, independente se vai ter petisco ou não. Eu não sei fazer outra coisa. É da minha natureza. Entende? É esse nível que a gente tem que começar a raciocinar e entender por que os espíritos falam dessa aproximação com a animalidade. É muito comum as pessoas colocarem assim: 1000 cairão à minha direita, 1000 cairão à minha esquerda, e eu consigo, né? O povo fala, né? Eu fiquei meditando. É bom que a gente aproveita para conversar com o nosso anjo da guarda, né? Bem ali pertinho. Aí a gente fica trocando umas figurinhas. A primeira pergunta: o que é cair para Deus? Porque isso está no Antigo Testamento. Qual é a maior queda de um filho de Deus? É a luta de alguém ter empurrado? Caiu, né? Caiu. Queda moral. E qual é a maior luta de um ser humano? É a interna. Essa é a maior guerra. E hoje nós estamos vivendo um mundo em que muitos e muitos estão caindo. Inclusive nós. Então o provérbio é muito bonito: 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão à tua esquerda, mas se você não estiver firme, você cai também. Cair moralmente é aquilo que todo mundo faz. Ela não me deu bom dia, eu não vou dar mais também não. Foram grossa comigo, você é grossa também. Lembra sempre disso: 1000 cairão por todos os lados. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, ele continua a velar por esse filho? Resposta: isso é mais difícil. Eu estou desencarnada, estou velando para o meu filho. Tive oportunidade, mas eu estou encarnada. Como é que eu vou velar para o meu filho? Mas Kardec tinha que fazer essa pergunta. No momento de desprendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Então, se eu sei que eu vou reencarnar, como é que eu vou assumir a missão de ser um protetor da Lígia? Não vou, porque eu sei que eu vou... A reencarnação não é assim: vou reencarnar. Eu vou reencarnar, é quando amanhã. Não. Reencarnação é um processo de programação. Mesmo de espíritos adoecidos, inferiores, perversos, eles acham que estão programando, mas Deus é que está permitindo. Ele nos ama. Seja como Totó, ou seja como um espírito superior. O espírito encarnado, sobretudo, onde a existência é material, acha-se sujeito demais ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Gente, encarnar nesse corpinho aqui, só se tu for um espírito crístico, como o nosso Senhor Jesus. O nosso Cristo, ele estava no corpo físico, mas ele tinha todo, gente, ele é o Cristo. O corpo físico não serviu de prisão. Quando a gente fala em corpo físico, gente, a nossa máquina, o encéfalo como um todo, ele nos protege, é ele que nos conduz, é ele que sinaliza. Nós temos um sistema autônomo dentro de nós. Nós temos as conexões aqui direto funcionando. Deus deu isso para a gente para conduzir os perturbadinhos, como um sistema de defesa e de proteção. Você acha que Jesus precisava disso? Mas ele estava no corpo. Ele saía do corpo a hora que ele quisesse. Ele tinha toda a visão espiritual. Toda. Por isso ele pergunta: quem és tu?
Ele queria que nós soubéssemos a resposta, por isso é que ele perguntou: chama-me legião, pois somos muitos. Eu te ordeno, legião, sai dele. Acho lindo esse diálogo de Jesus com os espíritos. Mas ele é um Cristo, então, ou seja, ele não precisava de uma mediunidade física, uma predisposição orgânica para ver, porque a matéria não era obstáculo para ele, não é. Entende isso? Para um médium mesmo, ele precisa dessa predisposição orgânica para poder ouvir, ver e falar. Jesus não. Por quê? Porque a matéria não exerce nenhuma... A matéria não é nenhum obstáculo para o Cristo. Já para um espírito comum como nós, vai reencarnar, aprisionou. O corpo físico é uma prisão. Então a gente acha assim... estar vivo é uma bênção. Desencarnou, coitado. Desencarnou, se libertou da caixinha que é o corpo físico. A desencarnação não é uma punição, é uma libertação. Punidos somos nós que permanecemos ainda aqui na luta do dia a dia, a gente acaba se enrolando mais ainda. De estar reencarnado, meus irmãos, num planeta como o nosso, não é fácil, não. Nós temos guerra. Às vezes a gente acha, mas eu acho tão legal. Claro. Você não está vivendo as dores que muita gente está vivendo lá fora. Pessoa com fome, crianças sofrendo abuso dentro de casa pelos próprios pais, pessoas que estão agora nos corredores do hospital se vendo de dor e não tem um tratamento digno para elas. Essas pessoas muitas vezes dizem: Senhor, me leva, eu não aguento mais. Né? Então a gente diz: não, está tudo bem claro. Mas quem está na dor mesmo, mas eu não aguento mais não, Senhor, me leve. Por isso é que Jesus fala que é mais fácil um pobre entrar no reino de Deus do que um rico, porque o apego é muito grande. As facilidades, os prazeres, isso tudo apaixona os sentidos fisiológicos. E aí o povo não quer abrir mão disso não. Se agarra nisso e é complicado. Entende, gente? O espírito encarnado, sobretudo, onde a existência é material, acha-se sujeito demais ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Por isso, os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros espíritos, que eles são o quê? Superiores. De tal sorte que, se um deles faltar por uma razão qualquer, será substituído por outro. Se o meu anjo da guarda, por algum motivo, algum trabalho, algo aconteceu, ele não puder me acompanhar, outro será direcionado. Mas a gente nunca fica só. Gente, estreita teu laço com teu anjo da guarda. Ao invés de estar conversando besteira no WhatsApp, conversa com teu anjo da guarda, estreita esse laço. Esse é um amigo mais evoluído que você tem. Tu não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum. Estreita esse laço, faz a tua prece, conversa. Está dentro do carro, ao invés de estar pensando besteira, faz um diálogo com teu anjo da guarda. Olha, eu tive um problema assim, 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 eu fiquei com dificuldade. Olha, eu tive aquela atitude assim, assim, assim. O que o senhor acha? O que a senhora acha? Chama do que você quiser. Mas estreita esse laço. E você vai perceber que à medida que você for treinando, você vai começar a surgir intuições, ideias. E cada vez mais você vai perceber: isso não era meu. Eu digo que uma mais inusitada foi eu reclamando. Eu estava bem assoberbada e eu disse: eu pareço um burro de carga. Eu pensei. E ele muito atento disse: é melhor ser o burro do que a carga. E eu fui processar, porque na hora eu não entendi. Deixa eu entender isso, né? Aí eu fui processar. Então, é necessário a gente estreitar. Isso não é algo... As meninas dizem: Conceição, mas... Gente, a gente precisa fazer isso. A gente precisa estreitar. Isso não é presente para fulano, não. Isso é uma conquista que todos nós devemos conquistar. Para isso, a gente tem que calar mais a boca, falar menos, orar mais
e conversar psiquicamente mais com esse anjo da guarda, porque com barulho ninguém escuta nada. Então a gente precisa adquirir o hábito do silêncio mental, e silenciar é pensar uma coisa só. Silêncio mental não é apagar tudo, que a gente ainda não tem essa capacidade. A gente tem alguns segundos, que isso já é muito bom quando a gente começa a exercitar, mas a gente não consegue passar por muito tempo. Então, se eu consigo ficar pensando em um tema só, uma conversa que eu estou fazendo com ele, em um tema específico, isso já é silêncio mental. Ficou claro? Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A luz, ela é minha ou eu tenho que aprender a refletir a luz divina? A luz, ela é divina. O amor, ele é divino, é dele. É ele que exala. Nós temos que aprender a ser esse espelho que reflete. E quando a gente fala nesse reflexo, a gente está pegando o nosso Senhor Jesus, que ele é o modelo e guia. E ele, nas últimas frases, ele fala: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então ele se colocou na condição de exemplo. Por quê? Porque Jesus reflete Deus 100%. A nossa maior luta é abrir mão da nossa forma de ser para aprender a refletir Deus. Então, a nossa luta diária é querer fazer do nosso jeito, por mais que seja o jeito mais esdrúxulo, errado, e que vá nos levar e nos leva a grande sofrimento. A gente não quer abrir mão disso. A gente não quer refletir Jesus. Refletindo Jesus, eu estarei refletindo Deus. Por isso que Jesus nos fala, eu e o Pai, ele e o Pai é apenas um. Por quê? Porque se olha para Jesus, vê quem? Deus. Entende isso? É essa a nossa luta diária. A gente não quer abrir mão disso. A gente não quer abrir mão e a gente acaba realmente se machucando bastante. Então não é do jeito que eu quero. Não é do jeito. Eu tenho que aprender a seguir o modelo e guia da humanidade. Tudo que nós estamos aprendendo aqui, isso não é um estudo acadêmico. Ninguém está estudando aqui para passar na prova. Nós não vamos ser avaliados num testezinho. O que nós estamos aprendendo aqui, por isso nós deveríamos dar muito valor, isso serve para a nossa condição de espírito. Nós vamos desencarnar. Nós vamos fazer essa viagem. A gente tem que ter noção que a gente vai encontrar do outro lado. A gente precisa se preparar para isso. Não fique querendo resolver os problemas da terra. Ah, mas meu filho, mas eu não tem mais. Você não é Deus. Nós não somos espírito superior. Nós não teremos capacidade de ajudar. Para que eu possa ajudar, eu tenho que primeiro estar muito bem. Então isso é bom senso e humildade. E outra, existe Deus, que tem um poder que nem se compara. Então eu tenho que pedir para quem? Eu vou lá resolver? Se eu realmente fiquei preocupada, meu Pai, a coisa não ficou fácil lá na terra. Por favor, ajude, ampare, fortaleça, interceda, amigos espirituais. Então você vai pedir para quem pode fazer. Mas ficar agoniado não vai resolver nada. Você vai ficar ruim e vai dificultar um dia tu poder voltar para ajudar.
O espírito protetor, ele é mais evoluído que eu. É isso que a gente tem que entender. Então, o meu espírito protetor está em evolução maior que eu. A vida que nós temos, as situações que nós vivemos, nós temos capacidade de resolver tudo. Não vem nenhuma prova que a gente não tenha capacidade de resolver. Mas se nós pararmos para fazer uma reflexão e uma autoavaliação da nossa vida, nós vamos observar, eu vou dizer sem medo, 75% das dores que vivemos são construções nossas. E um dos responsáveis por isso se chama orgulho, vaidade e egoísmo. O orgulhoso sofre muito, o vaidoso sofre muito e o egoísta sofre muito. Então é uma consequência do que eu tenho dentro de mim. O dinheiro aqui na Terra, esse movimento de recompensa lá da caixinha de Skinner, ainda somos nós. Nós somos movidos por recompensa. Por isso é que Jesus fala que o verdadeiro amor é aquele que a gente não exige nenhuma troca, ou seja, nenhuma recompensa. Enquanto eu precisar de recompensa para fazer o bem, eu sou o totozinho. O totozinho é o cachorrinho que está sendo o quê? Adestrado. Até a gente chegar no entendimento de fazer o bem por amor e não por recompensa. Então, se eu sou movimentado por recompensa, e o ser humano é muito ainda assim, é o totó, é o animal. Por isso é que os Espíritos sempre nos dizem da nossa proximidade com a animalidade. Qual é a maior queda de um filho de Deus? E qual é a maior luta de um ser humano? É a interna. Essa é a maior guerra. E hoje nós estamos vivendo um mundo em que muitos e muitos estão caindo, inclusive nós. Cair moralmente é aquilo que todo mundo faz? Encarnação é um processo de programação. Mesmo de espíritos adoecidos, inferiores, perversos, eles acham que estão programando, mas Deus é que está permitindo. Ele nos ama, seja como totó, ou seja como um espírito superior. Para um médium mesmo, ele precisa dessa predisposição orgânica para poder ouvir, ver e falar. Jesus não. Por quê? Porque a matéria não exerce nenhuma, a matéria não é nenhum obstáculo para o Cristo. Já para um espírito comum como nós, vai reencarnar, aprisionou. O corpo físico é uma prisão. Então a gente acha assim, estar vivo é uma bênção. Desencarnou, coitado, desencarnou, se libertou da caixinha, que é o corpo físico. A desencarnação não é uma punição, é uma libertação. Punidos somos nós que permanecemos ainda aqui na luta do dia a dia, a gente acaba se enrolando mais ainda. De estar reencarnado, meus irmãos, num planeta como o nosso, não é fácil não. Nós temos guerra. Às vezes a gente acha, mas eu acho tão legal. Claro, você não está vivendo as dores que muita gente está vivendo lá fora. Pessoa com fome, crianças sofrendo abuso dentro de casa pelos próprios pais. Pessoas que estão agora nos corredores do hospital se vendo de dor e não tem um tratamento digno para elas. Essas pessoas muitas vezes dizem, Senhor, me leva, eu não aguento mais. Por isso é que Jesus fala que é mais fácil um pobre entrar no reino de Deus do que um rico. Porque o apego é muito grande. As facilidades, os prazeres, isso tudo apaixona os sentidos fisiológicos. E aí o povo não quer abrir mão disso não. Se agarra nisso e é complicado. Conversa com teu anjo da guarda, estreita esse laço. Esse é um amigo mais evoluído que você tem. Tu não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum.
Estreita esse laço, faz a tua prece, conversa. Está dentro do carro, ao invés de estar pensando besteira, faz um diálogo com o teu anjo da guarda. E você vai perceber que à medida que você for treinando, você vai começar a surgir intuições, ideias. E cada vez mais você vai perceber: isso não era meu. Isso é uma conquista que todos nós devemos conquistar. Para isso a gente tem que calar mais a boca, falar menos, orar mais e conversar psiquicamente mais com esse anjo da guarda. Porque com barulho ninguém escuta nada. Então a gente precisa adquirir o hábito do silêncio mental. E silenciar é pensar uma coisa só. Silêncio mental não é apagar tudo, que a gente ainda não tem essa capacidade. A gente tem alguns segundos, que isso já é muito bom quando a gente começa a exercitar. Mas a gente não consegue passar por muito tempo. Então, se eu consigo ficar pensando em um tema só, uma conversa que eu estou fazendo com ele, em um tema específico, isso já é silêncio mental. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade que nos foi dada, Senhor, Mestre Jesus, por essa oportunidade que nos foi dada de podermos meditar um tanto mais em torno do que estamos estudando. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.